Você já sentiu que não está fazendo nenhum progresso em sua vida de fé? Parece que entrou numa rotatória e fica lá, só dando voltas, andando em círculos, sem sair do lugar. Enquanto isso, outros despontam e você se pergunta: o que há de errado comigo? Eu desconfio que o problema é que você não entende o que a Bíblia diz sobre a santificação. E sim, eu também já estive nesse lugar. Você pensa para si mesmo: eu já confessei todos os meus pecados, então tá tudo bom, né? Mas, na realidade, isso foi apenas o primeiro passo. Não termina aí. O cristianismo não termina na conversão. Você precisa crescer. O progresso deveria ser algo perfeitamente normal na vida de um cristão, assim como é natural e esperado que um bebê cresça. Provérbios 4,18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, o propósito de Deus não é que nós apenas teoricamente acreditamos em algo, mas que o que nós acreditamos também seja visto em nossas vidas. 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós somos transformados de glória em glória. Talvez seja exatamente esse crescimento contínuo em sua vida que esteja faltando. Você vê outros ao seu redor que têm um crescimento visível em sua vida cristã, enquanto que você segue atolado, patinando. Sabe, quando se trata de um aperfeiçoamento, e não importa em que área que seja, é evidente que cada um de nós começa de uma posição muito diferente. Quando se trata de mudança interior, é a mesma coisa. Nenhuma pessoa, nenhuma alma é a mesma. O coquetel de vontade, intelecto e sentimentos é diferente para cada um de nós. Difere de acordo com as nossas tendências e experiências de vida, natureza e nutrição. Isso significa que o que Deus usa para trabalhar em cada um de nós também será diferente. Não será a mesma receita para cada um. Para alguns, é necessário tomar consciência de nossa identidade em Cristo. Para outros, é importante não se esquecer do amor do Senhor. Outros devem ser aconselhados a aprofundar o estudo acerca da soberania de Deus. E para outros, um parceiro responsável é necessário para que eles possam progredir em sua santificação pessoal. Ainda um outro pode precisar de encorajamento para fazer mais uso dos dons espirituais. Alguns talvez precisam focar no fato de que seus pecados, sim, já foram perdoados e que o Espírito Santo foi dado para ajudar a superar qualquer obstáculo ou pecado em nossas vidas. E mesmo para uma outra pessoa, um lembrete do iminente retorno do nosso Senhor Jesus pode resultar em santificação. Veja, as coisas que nos aproximam de Deus e são usadas para nos transformar em sua imagem vão sempre variar de uma pessoa para outra. Com isso, no entanto, você poderia retrucar dizendo: bem, mas se o caminho é tão diferente para todos, como é que eu posso saber qual é o meu caminho? Existem, talvez, constantes ou semelhanças? E sim, existem. Há algumas diretrizes relativas à santificação que trazem alguma simplicidade a toda essa complexidade. O Espírito Santo e a Palavra de Deus sempre andam de mãos dadas e são os principais atores e instrumentos na mão de Deus. Antes de explicarmos como podemos viver vidas mais santas, devemos primeiro concordar em como definimos santidade. Então, para começar, santidade é muito importante. E eu acho que você já sabe disso. A Bíblia diz: sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, nós realmente não queremos estar errados nesse ponto. Santidade é geralmente definida como o que distingue Deus de nós humanos. Ou seja, que Deus é completamente diferente de qualquer outra coisa que podemos ver nessa criação. E somente a partir dessa diferença que o componente moral é então derivado. A santidade também é frequentemente explicada como pureza, um contraste com a perversidade e o pecado humano. Portanto, santidade é a essência de Deus. Deus é santo. E essa peculiaridade de Deus muitas vezes se manifesta como uma majestade inviolável, ameaçadora, temível, mas também como um poder atrativo, charmoso, benevolente e abençoador, revelando-se tanto no julgamento quanto na justiça e no amor.
Mas Deus não é apenas santo. Ele também santifica, segundo Ezequiel 37, 28. Tudo que entra em contato com Deus se torna santo. O povo de Israel, os sacerdotes, certos lugares de adoração, objetos e a lista poderia continuar. Assim, enquanto que no Antigo Testamento coisas diferentes poderiam ser santificadas, no Novo o foco é único: humanos. Deus quer santificar pessoas. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. Deus santifica um ser humano ao separá-lo do profano, do mundano, e ao conectá-lo com ele mesmo. E como Deus é santo, o crescimento em santidade se torna automático para essa pessoa. E todo esse processo, tornando-se cada vez mais santo, santo como Deus é o que chamamos de santificação. Na Bíblia, nós descobrimos que isso acontece em 3 níveis diferentes: no passado, agora no presente e no futuro. A santificação no passado se refere ao que já aconteceu. Cristo deu a sua vida. Um pecador crê e é declarado santo por Deus. Hebreus 10:10 diz: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. A santificação do futuro refere-se ao tempo ainda por vir, quando a santificação será concluída. Os cristãos serão tão perfeitos quanto Cristo é. Em terceiro lugar, a santificação do presente é diária. É ser santificado, como lemos em Hebreus 2:11. A cada dia, ao andar com Cristo, também nos tornamos um pouco mais como Cristo. E você? Aonde você está? Se você é um cristão, então você está bem aqui, no meio da batalha. Por um lado, você já está santificado, enquanto por outro lado, você ainda está sendo santificado. Eu sei, isso soa bem bizarro. O próprio senso comum dirá: ou você está saudável, ou você está doente. Talvez o seguinte exemplo nos ajude a entender melhor do que eu estou falando. Esse aqui é o Toby. Sabe, o Toby acaba de receber a notícia que, na verdade, ele é um membro da família real. De agora em diante, ele deve recomeçar a sua vida. Um estilo de vida totalmente novo, em uma mansão gigantesca e luxuosa, com um mordomo e tudo mais que você possa imaginar. Mas ele também deve cumprir alguns deveres reais. E para isso, ele deve demonstrar as maneiras apropriadas. Agora a pergunta: o Toby ele já é um membro da família real? Sim. Mas ele se comporta como um nobre? Não, ele ainda tem que aprender isso. E essa é a diferença entre os 2 tipos de santificação encontradas na Bíblia. Nós os chamamos de santificação posicional e santificação progressiva. Posicional, porque Deus lhe deu uma nova posição através do Evangelho. Você não é mais um pecador, mas um santo. Assim como o Toby, ele é um nobre, um membro da família real. E progressiva, porque você deve aprender a viver essa santidade progressivamente, passo a passo. Assim como o Toby também deve aprender a se comportar como um membro da família real. Deus é santo e quer compartilhar essa santidade com nós, a sua criação. Ele faz isso separando-nos do mal e conectando-nos a si mesmo. O contato com ele nos leva automaticamente à santificação. Todas as pessoas são diferentes, em espírito, alma e corpo. E ainda assim, há algumas coisas que sempre são as mesmas. A santificação sempre acontece através da Palavra de Deus e do Espírito Santo. Até aqui você me segue? Muito bem. Então, alguém vive muito longe de Deus. Ele não tem o Espírito Santo. Assim, primeiramente, essa pessoa deve ser colocada na posição de santo. Isso acontece através da salvação, pela palavra. A palavra passa pelos ouvidos e agora a pessoa precisa tomar uma decisão na sua alma. Sim ou não. Nessa decisão, Deus ajuda através do Espírito Santo, porque caso contrário, a pessoa não teria sequer a possibilidade de se decidir por Deus. Quando a pessoa então abre o seu coração e se arrepende dos seus pecados, o coração é purificado e o Espírito Santo pode entrar. A pessoa agora tem uma nova posição diante de Deus. Santo. Mas o corpo ainda tem muitos hábitos errados, decorrentes de pensamentos errados. E a palavra de Deus também nos dá a resposta para isso. Romanos 12:2 diz:
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que, juntos, o Espírito Santo e a palavra mudam nossas formas de pensar. Pouco a pouco, nós pensamos mais e mais como Jesus Cristo, e sentimos e queremos mais das mesmas coisas que ele deseja. Nós nos tornamos cristãos. Exatamente como foi dito aos primeiros seguidores de Jesus. Eles foram chamados de cristãos. E como podemos praticar tudo isso hoje? Como que você pode ser um pouco mais parecido com Jesus Cristo até hoje à noite? Bem, Deus é santo e quer compartilhar a sua santidade com você. Ele faz isso ao separar pessoas para si e conectando-se com elas. Isso significa que, antes de fazer qualquer outra coisa, você deve se separar do mal. Esse é o primeiro passo. A Bíblia chama isso de temor do Senhor. É a primeira lição na escola de Deus. Se você já decidiu viver no temor do Senhor, em separação do mal, então pegue a palavra de Deus em sua mão e peça ao Senhor para falar com você através do Espírito Santo. O contato com Deus automaticamente resulta em santificação. Não importa quão diferentes somos um do outro, Deus usará a sua palavra para trabalhar em você, dia após dia, para fazer de você o que você já é: santo.